O Senhor tem o primeiro lugar nesta celebração. O meu louvor é para ti. Eu estou aqui para o louvor da tua glória. Então bendito seja o Senhor, de eternidade a eternidade, porque só tu és Deus. Santo é o teu nome, grande é o Senhor, digno de ser louvado, exaltado sobre todas as coisas, aquele que reina soberanamente para sempre. Aleluia. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Ele. Porque esse culto é para o Senhor. É para ti, Jesus. Para que o Senhor seja exaltado nesse lugar. Glória ao teu nome para sempre. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode ir abrindo a sua Bíblia em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Nós vamos ler os 2 versos base dessas mensagens todas que temos feito. Isaías capítulo 11, os versos 1 e 2. O texto bíblico diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém. Nós já temos visto, dentro da imagem da menorá, pode projetar aí para a gente, dentro dessa imagem da menorá nós vemos o tronco principal, que é o Espírito do Senhor, nós já olhamos, que é o número 1. Depois nós vimos como fruto da ação do Espírito do Senhor na nossa vida, o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento. Por isso o 2 e o 3, eles estão na extremidade, podia estar em qualquer lugar, mas eles estão conectados na sua base. Depois nós vamos ver hoje o Espírito de conselho, vamos ver o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento de Deus e o Espírito de temor do Senhor. E nessa sequência que nós estamos vendo, o que nós estamos buscando de fato é a revelação de Deus sobre como o Senhor deseja que seja a nossa vida. Como nós devemos viver, qual o propósito dele para mim e para você, como deve ser o nosso andar diário, como nós devemos nos comportar, enfim, como deve ser a nossa vida em todos os momentos, em todas as áreas. O fato é que nós, para entendermos essa dinâmica do agir do Espírito Santo do Senhor em nós, do Espírito do Senhor, nós precisamos entender a dimensão em que nós vivemos. Nós vivemos dentro de um contexto de limitações. Então, nessa vida, nós temos a limitação do tempo. Tudo nessa vida tem um começo, meio e fim. Certo? Não só isso, mas nós temos a limitação também do espaço. Então, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, uma lei da física, então não dá. Então, mas Deus pode, né? E Ele pode estar em mais de um ao mesmo tempo, glória a Deus, né? Mas na nossa realidade, não dá. Nós vivemos num contexto de limitação da matéria, né? Quando a gente não tem o discernimento espiritual, quando o Espírito do Senhor não abre os nossos olhos para as coisas espirituais, nós não conseguimos entender claramente as coisas, porque estamos limitados apenas àquilo que é visível, que a gente pode tocar, e aí nós cremos no que vemos, né? Somos um Tomé da vida, e aí cremos naquilo que podemos tocar, acreditamos naquilo que ouvimos que os outros falam, porque temos a dificuldade para o eterno, para o espiritual, para aquilo que é sobre-humano. Então, nós vivemos dentro dessa realidade, e vivendo dentro dessa realidade de limitações, nós precisamos do conselho do Senhor, para que a gente possa viver o nosso propósito, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, amém? Deus tem um propósito para você, há uma razão para você existir.
Você não existe por acaso. Ninguém existe por acaso. Deus nos criou com um propósito. Deus criou você com um propósito. E de repente você olha e vê pessoas diferentes umas das outras, né? Vamos simplificar a coisa aqui. Mas se olharmos aqui, não tem ninguém igual. Não é? Se tivesse... não vi aí a Tícia Tainá, tá lá. Tícia e Tainá são diferentes, são gêmeas, mas são diferentes. Não é isso? Então, quando a gente pensa, mesmo gêmeos são diferentes. Porque Deus não fez ninguém igual ao outro. E para cada um, dentro da sua particularidade, Deus estabeleceu um plano, um propósito. Então você não existe por acaso. E nós vivemos esse propósito dentro dessa realidade das limitações. Por isso, se o Espírito do Senhor não vier nos socorrer, se o Espírito Santo não vier nos capacitar, nós não vamos compreender as coisas que vão além dessa limitação, do tempo, do espaço, da matéria. Porque a nossa mente está condicionada a essa realidade aqui. Então nós precisamos do Espírito Santo para isso. Por isso, uma das manifestações do Espírito do Senhor é o Espírito de conselho. Vamos lá. Conselho no hebraico, etzá, significa desígnio, propósito, avisar, consultar, dar conselho, aconselhar, tensionar, deliberar e planejar. Isso quer dizer que o espírito de conselho tem a ver com escolhas e planejamentos que estão ligados ao meu propósito. Então vamos lá definir, e aí vai ser projetado aí. Conselho é a capacitação do Espírito Santo para fazermos as escolhas e os planejamentos adequados que nos farão cumprir o nosso propósito. Ok? Então vamos lá. Se Deus criou você com um propósito, Deus tem conselhos para você, para que você viva esse propósito. Então Ele vai revelar para você qual é o plano dele e como você pode agir para viver esse plano. E quando Deus começar a falar com você a respeito desse plano, você vai começar a tomar as decisões e fazer os planejamentos da forma correta. O grande problema é que quando nós não buscamos o Espírito do Senhor, nós começamos a fazer planos, criamos estratégias, tomamos decisões e depois temos que correr atrás para poder consertar o que fizemos. Vocês nunca passaram por isso, só eu. Então, né? Quando a gente não pede conselho, o risco de errar é muito maior. Agora, quando a gente não pede o conselho do Senhor, direto a Ele, o risco de errar é 100%. Porque o Espírito do Senhor é do Senhor. Não é meu, não é seu, é do Senhor. Amém? Deus é um Deus de planejamento, é um Deus de organização. Por isso o Espírito de conselho, essa manifestação do Espírito Santo, tem a ver com planejamento. Porque Deus é um Deus de planejamento. Se você olha para Gênesis, capítulos 1 e 2, você vai ver Deus fazendo ou criando as coisas meticulosamente. Cada dia uma coisa, e numa sequência, de tal forma que o ápice da criação, lá no final, é a criação do homem. Aquele que vai ter comunhão direta com Deus. Amém? Então o caminho é para tudo isso, mas não é só isso, porque Deus chega no sétimo dia, e a Bíblia diz que no sétimo dia Ele descansou. Ele criou o Shabat para mim e para você. Então antes mesmo de o pecado entrar no mundo, antes mesmo de as relações de trabalho serem totalmente torcidas por causa do pecado, nós vemos Deus se preocupando com: tenha um tempo de descanso para buscar ao Senhor. Tenha um tempo de descanso, descanse. Isso é de Deus.
Deus descansou, Deus não precisava, mas Ele descansou. Então Deus meticulosamente Ele foi criando uma estratégia e trazendo à existência todas as coisas, cada coisa no seu devido tempo, porque Ele é um Deus de planejamento, é um Deus de organização. Quando nós olhamos para Jesus, e a primeira mensagem que nós fizemos a esse respeito lá atrás, falamos de Jesus, por que Ele precisou se tornar homem, teve que encarnar, ser da tribo de Judá, descendente de Davi, Ele tinha que vir de Belém de Judá, especificamente. Deus elaborou um plano específico e registrou todos esses detalhes na palavra, através das profecias, porque Ele é um Deus de organização. Então Ele não quer nada que seja desorganizado. Você já se perguntou, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Será que eu tenho que fazer aquilo outro? Que decisão eu tenho que tomar agora? Qual é a vontade de Deus para isso? Nunca fez, né? Não. Quantas vezes a gente se vê nisso, né? O que será que eu faço? Isso ou aquilo? Qual é o plano de Deus? Qual é a vontade de Deus? Eu não sei, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo discernir. Deus quer que eu vou para a direita, Deus quer que eu vou para a esquerda. Ficamos nos perguntando, por quê? Porque não entendemos ainda que a fonte de conselho é o Espírito Santo. É o Espírito do Senhor. Olha comigo o Salmo de número 32. Há textos que nós vamos projetar e há textos que a gente vai olhar na Bíblia. Esse nós vamos olhar na Bíblia. Vamos para o Salmo 32. O verso de número 8 do Salmo 32, veja só o que ele diz. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Eu vou repetir aqui. Ele está dizendo que Deus vai nos instruir, Deus vai nos ensinar, e se ficarmos debaixo dos olhos dEle, das vistas dEle, Ele vai nos dar conselho. Ok? Ele está dizendo que se eu me coloco debaixo das vistas dEle, mas como assim? Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Não é isso? Ou seja, quando eu vou para as vistas do Senhor, quando eu vou me colocar debaixo do cuidado dEle, Ele me dá o conselho que eu preciso, Ele me orienta para tomar as decisões, Ele me orienta para eu fazer os planejamentos adequados. Por quê? Porque eu preciso viver o propósito dEle nessa vida, eu não existo por acaso. Se existe um propósito de Deus para mim, eu preciso que Ele me mostre, e é o Espírito do Senhor que me dará conselho. Ele vai te ensinar o caminho, o plano, o investimento, a decisão, a escola dos filhos, o trabalho, o que você tem que fazer, qual lado que você tem que ir. Ele vai te ensinar essas coisas, Ele vai te capacitar a fazer o planejamento que você tem que fazer. Amém? Ele vai te capacitar a fazer o planejamento, e você não vai ficar perdido. Deus vai apontar direção para você, Ele vai te empurrar para o seu propósito. Glória a Deus por isso. Se você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus veio habitar em você. Então você não tem que buscar lá na esquina, você tem que buscar aqui dentro. Num processo de se colocar diante dEle, de buscar a sua direção, de permitir que seja Ele o comandante das suas decisões, dos seus planos. Amém? Mas a Bíblia faz advertências a respeito de conselhos. O Salmo 1, por exemplo, diz o quê? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é a pessoa que não anda
de acordo com o conselho daqueles que não têm Deus. Feliz é a pessoa que não se guia pela direção dada por aqueles que não conhecem o Espírito do Senhor. Amém? É isso que ele está falando. Então lembre-se, há uma sabedoria nesse mundo. Mas a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 3, que ela é terrena, animal e demoníaca. Tiago 3 diz que há sabedoria nesse mundo. Mas a sabedoria que nasce nesse mundo não vem do Espírito do Senhor, é uma sabedoria humana, terrena, demoníaca, animal. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, aliás, 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. A sabedoria desse mundo é como loucura diante de Deus. Agora lembre-se, o crente carnal tem a sabedoria igual daquele que não conhece Deus. Eu vou repetir. O crente carnal tem sabedoria igual daquele que não conhece Deus. Por que eu estou falando isso? Você vai para 1 Coríntios, você vai ver que Paulo fala a respeito de 3 tipos de pessoas. Ele fala do homem natural. O homem natural é aquela pessoa que está perdida. Aquela pessoa que não conhece Deus, não tem Deus, ele quer viver a vida dele do jeito dele. Ele não tem interesse nas coisas espirituais, ou se tem interesse, busca da forma errada porque ainda não encontrou Deus. Esse é o homem natural. Mas Paulo fala também a respeito do homem espiritual. O homem espiritual é aquele que discerne as coisas espirituais, conhece as coisas espirituais, então ele ouve os conselhos de Deus e ele é capaz de comunicar da sabedoria de Deus. Mas Paulo diz assim no capítulo 3, primeiro verso: eu não pude escrever a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então há uma categoria de pessoa aqui, que ela não se encaixa nem no homem natural, perdido, sem Deus, e não se encaixa na categoria daqueles que conhecem Deus, têm o Espírito Santo de Deus. Ele é alguém que, de alguma forma, teve alguma experiência com Deus, mas a mente e o coração dessa pessoa ainda estão nesse mundo. Vamos repetir? Ou é natural, porque não nasceu de novo. Ou é espiritual, é cheio do Espírito Santo. Ou nenhum nem outro. E quem não é nenhum nem outro é o quê? Morno. Não é isso? Aí Apocalipse capítulo 3, e esse é um texto que eu quero de repente voltar em outro momento, mas Apocalipse capítulo 3, Jesus está escrevendo à igreja de Laodiceia e ele diz assim: vocês não são frios nem mornos, então eu vou vomitar vocês. E aí eu me lembrei, estava com... Não ouvi o que ela falou. Frio ou quente? Isso. Frio ou quente? Então perdoe, não percebi. Não é frio nem quente, ok? É morno. Se é morno, ele diz, eu vou vomitar da minha boca. Então, quando Jesus está falando isso em Apocalipse capítulo 3, ele está falando dessa pessoa que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, daquele que está no meio do caminho, nem lá nem cá, ok? E eu estava compartilhando sobre isso com a Gisele esses dias, e estava lembrando de uma experiência. Agora me permitam contar uma experiência que não foi muito boa. Para alguns pode ser meio nojenta, mas é o que eu vivi. Mas fizemos uma viagem de férias alguns anos atrás, e fomos para a praia. E no primeiro dia, primeira manhã na praia, imagina, né? Que bom descansar, aproveitar aquele momento. E a gente nunca gosta de ficar comprando coisas na beira da praia. Mas um vendedor passou e estava vendendo algo que me reportou a minha infância.
imagina, né? Minha infância, vamos colocar assim, 40 e tantos anos antes, né? Por que eu estou falando isso? Porque as circunstâncias e as coisas mudaram nesse período. Mas o que me veio na mente, é o que ele estava vendendo, era igual aquilo que eu comia quando era criança na beira da praia, que eu ia lá e tirava o marisco com a mão e comia. E eu comia. Isso era um domingo de manhã, né? Cedinho. E eu comia aquele negócio, dia inteiro passando mal. Almoço que não desce, janta que não desce. Segunda-feira de manhã, tomando café, tomei o café e eu senti que já estava chegando aqui, né? Porque estava enchendo. Desculpa eu colocar assim, gente, mas eu tenho que colocar para você entender o que eu vou falar. E eu senti aquilo enchendo, não descia, não ia. E então, eu falei para a Gisele, vai com as crianças para a praia, eu vou ficar no quarto descansando, porque eu não estou bem. Então ela foi com as crianças e voltaram na hora do almoço, e quando chegaram eu estava lá prostrado, na cama. E aí ela disse, ó, eu vou lá na cozinha, ver se eu consigo uma sopa para você comer, para, né, comer uma sopinha pelo menos. E aí ela fez a sopa. E a primeira colherada da sopa, aquilo veio. Eu tive que correr para o banheiro. E quase não deu tempo de chegar no banheiro. Agora deixa eu contar uma história. Quando eu tinha 13 anos de idade, então meu pai viajava muito, mudava de cidades, mas também fizemos algumas viagens em família. E eu me lembro de uma vez viajando de férias, que eu contei, eu fui no banheiro do ônibus 13 vezes para vomitar. Então eu fiquei traumatizado dos 13 anos em diante. Então imagina, agora já muitos anos, algumas décadas passadas, estou eu lá traumatizado com aquela sensação e de repente, nem o trauma segurou. A pergunta é, por que eu tive que colocar tudo para fora? A resposta mais simples é, porque o meu organismo não pôde absorver aquela comida. O corpo não pôde absorver, por isso teve que expulsar. E a Bíblia diz que a igreja é corpo de Cristo. Estão me entendendo? O que a palavra está nos dizendo a respeito de 3 pessoas, aquele que é o natural, aquele que é o espiritual, aquele que é morno. O que a palavra está dizendo é, o morno, Deus está falando, o meu corpo não vai suportar e terá que ser tirado. Isso é sério? Porque nós não estamos falando de brincar de igreja. Nós não estamos falando de frequentar cultos. Nós estamos falando de eternidade. Há uma sabedoria nesse mundo, e ela é animal, terrena e demoníaca. E quando nós buscamos a sabedoria que não vem de Deus, não recebemos o discernimento que precisamos para viver o projeto de Deus aqui na terra. E o que acontece muitas vezes conosco, é que se não temos interesse em entender a vontade de Deus, em compreender o que Deus tem para nós, se não queremos buscar isso no Espírito de Deus, o resultado é que nós vamos ficar em cima do muro. Então a Bíblia nos adverte em relação a isso.
É por isso que a Bíblia fala sobre jugo desigual. Jugo é aquela peça que vai no pescoço do boi, né, da junta de boi, e aí os dois bois estão ali, um ligado ao outro, e eles vão fazer força, né, para puxar o arado, ou para puxar a carroça. Lembram da história de Eliseu, quando Elias vai e lança a capa sobre ele, e Eliseu então diz para Elias, olha, eu vou me despedir dos meus, e a Bíblia diz que Eliseu então vai, ele pega a sua carroça, transforma numa grande churrasqueira, pega aqueles bois, faz um grande churrasco e festa com os seus, se despede da família e vai ao encontro de Elias. Então, o jugo é aquela peça que vai em cima do pescoço de dois bois para juntar, por isso fala junta de boi, para que eles puxem a carroça ou puxem o arado. E ele diz aqui, cuidado com o jugo desigual. Um exemplo que eu costumo dar é você pegar o jugo e atrelar um boi a um cavalo. Para comigo, pensa um pouco. Você tem um boi, um cavalo, e você tem aqui o jugo. Se você tem dois bois, eles vão no mesmo passo. Se você tem dois cavalos, eles vão no mesmo passo. Mas se você tem um boi e um cavalo, você tem um problema. Se o boi aperta o cavalo aperta o passo, porque ele anda rápido e ele corre, ele vai matar o boi, porque o boi não consegue correr. Você já viu corrida de boi? É meio complicado, né? Mas se você coloca muito peso, porque o boi aguenta peso, e você enche a carroça de peso, e coloca o boi para puxar, ele vai puxar, mas o cavalo vai morrer porque não vai aguentar tanto peso. Então, quando a Bíblia fala sobre jugo desigual, ele está falando exatamente sobre isso. Ok? Vamos olhar um texto. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, vai ser projetado. E ele diz aí, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Percebe? Então ele está falando claramente aqui, cuidado, porque a união, a comunhão, a sociedade da luz com as trevas não é possível. E é interessante porque, se a gente pegar a analogia do boi e do cavalo, coloca os dois e solta. Quem é que vai ganhar? É o boi, que ele é mais forte. O cavalo pode querer correr, mas o boi vai segurar. O grande problema é você fazer uma sociedade que vai segurar o seu propósito. O grande problema é você fazer uma aliança que vai segurar o projeto de Deus para você. O grande problema é você criar um vínculo que vai impedir você de viver o melhor de Deus. Entendem isso? E aí vai um conselho para os solteiros, jovens ou não tão jovens, os sozinhos. Casar com jugo desigual. E isso é sério. Efésios 5, 22. Veja o que diz a palavra de Deus. Vai ser projetado. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Qual o grande problema do jugo desigual no casamento? É que se o homem, que é o cabeça e é o sacerdote do lar, não tiver o Espírito Santo de Deus habitando nele, a esposa vai ter que submeter-se ao marido. Ok? E a palavra submissão, muitas vezes, no tempo que a gente está vivendo, gente, eu imagino que a cabecinha de algumas pessoas está correndo aí, né? Mas submissão, né? Num tempo de feminismo, é difícil falar submissão, mas a palavra submissão na Bíblia tem a ver com submissão, está debaixo da mesma missão. Não dá para marido ir para um lado, mulher ir para o outro. Os dois têm que estar debaixo da mesma missão.
Ocorre que aquele que for mais forte, e não pense assim, eu tenho o Espírito Santo, eu serei mais forte. 1 Coríntios capítulo 7, verso 16. A Bíblia diz aí: pois como sabes, ó mulher, que salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, que salvarás tua mulher? Estão me entendendo? A seriedade de uma aliança no mesmo jugo cristão espiritual é fundamental para que possamos viver o propósito de Deus. Isso não tem a ver, gente, com se isolar de pessoas que não têm Deus. Não é se isolar do mundo, não é fazer como muitos lá nos primeiros séculos da igreja, que foram para os desertos, construíram os mosteiros, se isolaram, até hoje existem coisas assim. Não é isso que eu estou falando. Na verdade, o que a palavra de Deus nos diz é, quando você se relaciona com uma pessoa que não tem Jesus, o seu propósito é ganhá-la para Jesus. Amém? Esse é o propósito. Vamos olhar um texto, agora na sua Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. A partir do verso de número 19 até o 23, a gente lê assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar a alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo, eu me relaciono com as pessoas e procuro estar junto com essas pessoas para ganhar essas pessoas, para que essas pessoas conheçam o mesmo Jesus que eu conheço. Eu quero ser cooperador com Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Então, conselho do Senhor tem a ver com o conselho do Senhor. Eu vou repetir para ficar bem claro. Conselho do Senhor tem a ver com conselho do Senhor. Talvez eu tenha que repetir mais uma vez. Mas não precisa, né? Porque o conselho é de quem? É do Senhor. Então, se eu quero viver o propósito de Deus, eu vou buscar o conselho de Deus. Eu vou me aliar ao Espírito de Deus para isso. Agora, conselho não significa opinião, nem sugestão de Deus. Conselho não significa opinião, nem sugestão de Deus. Por quê? Porque opinião você pode descartar. Essa é a sua opinião, essa é a minha opinião, eu fico com a minha opinião. Opinião você descarta. Mas conselho de Deus tem a ver com a soberania, a autoridade de Deus sobre a sua vida. Amém? São os planejamentos e as deliberações de Deus para a sua vida. Olha comigo um outro texto, aí vai ser projetado Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 11. A Bíblia diz aí, nele, digo, Efésios capítulo 1, verso 11. Ele diz, nele, digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou de uma forma simplificada, como na nova versão viva, ele diz, faz tudo conforme a sua vontade. Por quê? Porque conselho e vontade é a mesma coisa para Deus. Então, quando eu peço o conselho de Deus, eu estou pedindo a vontade de Deus. Então, eu não peço a opinião de Deus. Se eu estou pedindo o conselho de Deus, eu quero saber o que Ele vai mandar e o que eu vou obedecer. Qual é a direção que Ele vai dar e qual a direção, então, que eu tenho que seguir. Porque é a vontade dEle. Porque ou Ele é Deus da minha vida ou não é. E se Ele é Deus da minha vida e a vontade dEle foi expressa, eu sigo a direção que Ele está me dando. Amém? Então, quando nós pedimos conselhos, precisamos saber onde estamos buscando. Porque no mundo você vai encontrar palpite, opiniões, mas espírito de conselho é do Senhor. Provérbios 11:14, também projetado aí, diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Por que na multidão de conselhos há segurança? Porque o conselho que vem de Deus, ele te empurra para o seu propósito. Ele não apenas te aponta, mas ele te empurra para o propósito. Quando você ouve alguém cheio do Espírito Santo, dando a você um conselho da parte de Deus, esse conselho vai te empurrar na direção do projeto de Deus. Não vai te afastar de Deus. Não vai abalar a sua fé. Pode te levar em crise, porque você pode chegar naquele momento e pensar, mas espera aí, eu tenho que deixar aquele pecado? E aí entra em crise, porque muitas vezes para deixar pecado a gente entra em crise. Porque a gente se apega, não é? Então, entramos em crise, podemos entrar em crise, mas nós sabemos que estamos sendo empurrados na direção do que Deus quer. O conselho sempre vai empurrar na direção do propósito de Deus, para o centro da vontade de Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha básica. Você já pediu conselho para pessoas e ficou mais perdido depois de ouvir o conselho? Né? Você já pediu conselho para as pessoas e ouviu o conselho e se deu mal depois de seguir aquele conselho? Se deu mal. Foi lá, pediu o conselho, a pessoa deu o conselho, você fez aquilo que a pessoa aconselhou e você se deu mal. Mas como é que fica isso? Porque você pediu palpite, não conselho. Porque o mundo só vai oferecer para você palpite. O Espírito do Senhor te oferece conselho. O problema é que a gente busca na fonte errada. Buscamos no lugar errado. Buscamos na pessoa errada. O conselho nos ajuda no discernimento. Apocalipse capítulo 3, verso 18, e tem a ver com essa carta à igreja de Laodiceia que eu citei. O verso de número 18, ele diz assim de Apocalipse 3. Aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aí está só uma parte do verso. Eu coloquei só uma parte para a gente chamar a atenção para isso, ele tem mais coisas nele. Mas ele diz aí, aconselho-te que de mim compres. Compres o quê? Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Essa é uma carta escrita à igreja de Laodiceia. E é curioso descobrir que Laodiceia era famosa, a cidade era famosa, o lugar era famoso pelos colírios que eles produziam. Agora pensa comigo. Jesus está enviando essa igreja, essa carta para essa igreja de Laodiceia, e está dizendo, olha, eu aconselho, eu dou um conselho, e o conselho que eu dou é que você venha buscar comigo o verdadeiro colírio, não o colírio que vai lubrificar os seus olhos físicos, mas o colírio que vai abrir os seus olhos espirituais e você vai começar a ver o que não via antes.
O conselho de Deus busque o colírio verdadeiro espiritual, que vai abrir os olhos do seu entendimento, do seu coração. Por isso Paulo ora isso lá em Efésios capítulo 1. Eu oro para que o Espírito do Senhor abra os olhos do entendimento de vocês, para que vocês entendam. Então ele está dizendo aqui, que o conselho vai nos ajudar no discernimento. Nós vamos começar a ver como Deus vê, porque o colírio do Espírito Santo vem aos nossos olhos, e a gente começa a ver aquilo que a gente não estava vendo. O conselho dá entendimento, e entendimento gera planejamento, organização, decisões acertadas. Lembre-se sempre, entendimento é ver como Deus vê. Nós vimos isso semana passada. O conselho dá entendimento, e o entendimento gera planejamento. Então vivemos o propósito. Gerar atmosfera traz o conselho de Deus. Vimos na semana passada, lembra? O ambiente. Você pode gerar atmosfera. Efésios capítulo 2 diz que o príncipe desse mundo, ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é aquele que governa a atmosfera. Ele é aquele que comanda essa região que nós estamos vivendo, cheia de limitações. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Então, quando nós criamos a atmosfera que Ele gosta, Ele está sendo convidado. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando eu crio a atmosfera espiritual, o Espírito Santo é convidado. Aí você já observou, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, Jesus chegava nos lugares, o demônio logo manifestava. Por quê? Ficava incomodado, porque o que estava em Jesus estava chegando com ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pedro e João, logo depois do Pentecostes, estão entrando no templo, e o aleijado está ali na porta do templo. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele andou. Estão me entendendo? A atmosfera em que a gente anda, e a atmosfera que a gente cria, nos leva do morno para sermos quentes em Deus. Saímos de cima do muro e começamos então a estar discernindo as coisas espirituais, começamos a entender as coisas de Deus. A atmosfera que a gente cria traz o Espírito de Deus, e quando o Espírito de Deus vem, Ele se sente à vontade para dar as estratégias que a gente precisa. Amém? Glória a Deus. Você tem sido abençoado por essas mensagens? Isso foi uma estratégia do Espírito de Deus. Meu plano era outro. Minha estratégia era outra. Ia fazer diferente esse ano. Mas de repente o Espírito de Deus começou a me incomodar. E começou a me fazer ver algumas coisas que eu não estava vendo antes. E então Ele disse: é hora de ministrar isso. Então vamos ministrar isso. Jó capítulo 12, verso 13 diz: com Deus está a sabedoria, a força, Ele tem conselho e entendimento. O conselho está no Senhor, e Ele dá entendimento, Ele dá o discernimento, Ele nos faz entender as coisas. Amém? O conselho do Senhor tem a ver com a eternidade. Salmo 33, verso 11, vai ser projetado. Diz aí: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Guarde uma coisa: tudo que nasce do ser humano caído é para esse mundo. Eu vou repetir. Tudo que nasce do ser humano que ainda não nasceu de novo, que ainda não tem Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, tudo que nasce do homem, da mulher, caídos, é para esse mundo. Mas tudo aquilo que nasce de Deus e do Espírito de Deus é para a eternidade.
Por isso muitos crentes estão se perdendo atrás de prosperidade material. Correndo de um lado para o outro para ser próspero materialmente. Queridos, eu creio que Deus quer abençoar e abençoa financeiramente, materialmente. Amém? Então, tirada essa dúvida, a questão é, onde está o seu coração? Então, muitos estão correndo atrás de prosperidade e estão buscando aquilo que é o conselho humano nascido na terra para aquilo que vai morrer na terra. Estão me entendendo? Mas aquilo que nasce no Espírito do Senhor é eterno. E não apenas é eterno, Ele nos leva a viver isso na eternidade. É por isso que Ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Amém? Eclesiastes capítulo 3, verso 11 diz aí: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Mantenha esse texto aí. Veja só o que ele está dizendo. Tudo Deus fez. Então, tudo que Deus fez é formoso. E Deus fez tudo formoso, o que Ele fez é formoso no devido tempo. O que isso nos fala? Nos fala do tempo. Deus criou o tempo e colocou as coisas dentro do tempo. Amém? Então Deus nos criou e Deus deu limitações do tempo. Deus é Senhor do tempo, Ele está acima do tempo. Mas também diz aí, Ele também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Querido, todas as pessoas têm isso. Até o ateu sabe. Por que a pessoa tem medo de morrer? Porque ela sabe que vem algo depois, ela não sabe o que. Se você tem Jesus e está cheio do Espírito Santo, você sabe. Amém? Estão comigo? Então o que eu estou dizendo, aliás a Bíblia diz que Jesus veio nos livrar do medo da morte. Ok? Então Ele veio nos livrar disso. Por quê? Porque quando você tem consciência da eternidade e você está andando com Deus eterno, você não tem medo disso. Ok? Mas ao mesmo tempo, mesmo aquele que não crê em Deus, aquele que não tem nenhuma experiência com Deus, até aquele que diz não crer que exista Deus, tem medo desse momento. Porque Deus colocou no coração do homem a consciência da eternidade. Porque uma pessoa que tem convicção de que morreu acaba, não tem medo de morrer, acabou. Não vai ter nada depois. Morreu, morreu. A questão é que até aquele que diz que acha que acabou depois, tem medo da morte. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Há uma consciência de eternidade em nós. E foi Deus que implantou. Por quê? Porque tudo que Deus faz é para a eternidade. Embora Deus tenha nos colocado dentro de limitações de tempo e espaço, Deus nos criou para o eterno. Ele é Senhor do tempo. Salmo 90, verso 2, nos diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade, ou seja, do para sempre, a eternidade ao para sempre, Tu és Deus. Veja, ele está dizendo aí, antes que os montes nascessem, então ele está falando de Gênesis 1, ok? Ele está dizendo aí, se formasse a terra e o mundo, Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele está dizendo, antes de Gênesis 1, antes de eternidade, ou seja, do para sempre, ao para sempre, Tu és Deus. Deus não faz nada para se perder aqui nesse mundo. Tudo que Deus cria tem um propósito eterno. Por isso, buscar o conselho do Senhor é buscar estratégias para a eternidade.
Não é simplesmente uma estratégia para eu ter aqui, mas eu vou viver o propósito eterno de Deus aqui. Mas é um propósito eterno. Amém? É sobre isso que nós temos que edificar a nossa vida. É firmado no que Deus diz, porque tudo que Ele diz é eterno. Está com sua Bíblia aí? Quem está com a Bíblia impressa? Levanta aí. Fica mais fácil você visualizar, né? Senão você pode levantar o celular e no celular não ter nada ali, né? E não abrir nada, né? Tudo que está aqui é eterno. Cada letra que Deus escreveu está aqui é eterno. Cada ensino que está nesse livro é eterno. Jesus disse, a minha palavra permanece para sempre. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei, porque ela vai permanecer. Amém? Então Deus criou tudo isso que nós lemos aqui. Deus inspirou os escritores. E Deus o fez por quê? Porque Ele é eterno e fez para a eternidade. Deus não pode mentir. Por isso aquilo que Ele fala não pode ser quebrado. Amém? O que Deus fala não pode ser revogado por ninguém. O que Deus fala não pode ser quebrado. A palavra de Deus é eterna. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Por isso nunca poderá haver mudança naquilo que Deus diz. Jamais a sua palavra vai mudar. Vê comigo Tiago capítulo 1, verso 17, vai ser projetado. Tiago 1,17 diz aí, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode existir, não pode existir, não pode existir nenhuma variação. Porque a palavra de Deus é eterna. É sobre essa palavra que nós edificamos as nossas vidas. Amém? É uma palavra eterna. Por isso que o Salmo 119 diz, para sempre ao Senhor, a tua palavra é firmada no céu. 1 Pedro capítulo 1 diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. A pergunta que eu faço é, sobre que fundamento você está edificando a sua vida? Para esse mundo ou para a eternidade? O conselho do Senhor é eterno. A palavra do Senhor é eterna. Mas quando não buscamos nele, buscamos as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo vão passar. Amém? Qual a fonte de conselho que você tem buscado? Qual a fonte de conselho que você tem buscado? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Feche teus olhos diante do Senhor. Você está construindo a sua vida sobre uma fundação falha, temporal, não eterna? Qual o alicerce sobre o qual você está edificando a sua vida? Em que fonte você tem buscado os conselhos para fazer os seus planos, tomar as suas decisões? Qual a fonte de onde tem vindo a inspiração para que você decida, para que você tome direção, para que você faça planejamentos?
Quero convidar você a falar com o Senhor nesse momento. Talvez seja um tempo de pedir ao Senhor: Deus, eu quero confessar que muitas das minhas decisões não nasceram no teu conselho. Que muitas vezes tomei decisões baseado apenas em palpites, opiniões, em coisas desse mundo e não do teu Espírito. Talvez seja o tempo de falar com o Senhor e dizer: Deus, eu preciso que o teu Espírito manifeste na minha vida conselho. Eu preciso do Espírito de conselho. Eu preciso me guiar pelo Espírito de conselho. Não quero andar segundo os padrões desse mundo. Não quero andar segundo as opiniões desse mundo. Eu quero andar segundo a opinião do Senhor. Eu quero andar segundo o teu conselho, a tua vontade soberana. Peça ao Espírito Santo que venha manifestar na sua vida o espírito de conselho. Diga a Ele: Espírito Santo, eu não quero ficar em cima do muro. Eu não quero ser morno. Eu quero ser cheio da tua presença. Ser guiado pelo Senhor em todas as minhas decisões. Amém. Aleluia. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti. Eu me rendo
faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, diga isso a Ele. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer. Deixa essa canção sair de dentro do teu coração. Eu me rendo, diga isso a Ele, eu me rendo. Diga isso a Ele nessa hora. Pra conhecer
Deixa fluir do seu interior. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Irmãos, essa palavra sobre espírito de conselho é uma palavra pesada. Por que que ela é pesada? Porque ela confronta. O espírito de conselho confronta um outro espírito que nos domina, que é a nossa vontade. Então, quando há duas vontades competindo, uma vai prevalecer. Ou é a nossa vontade, ou é a vontade de Deus. E tem coisas na nossa vida que Deus quer que a gente abra mão e a gente tem essa consciência. Deus já falou pra gente. A gente tem consciência de coisas que Deus não vai pedir pra gente abrir mão de tudo. Ele vai aos poucos trabalhando em nós para nos levar a um ponto de entrega total. Essa entrega total é uma rendição completa. E a gente está falando, eu me rendo. É uma rendição completa. Mas às vezes Deus já pediu uma coisa tão pequena e a gente não rende, não se rende, nem diante dessa coisa pequena. Então eu quero fazer um convite para você. Se você sente que já tem algo que Deus já pediu para você se render, você está com dificuldade, está sendo difícil para você. Se você quiser, vem aqui na frente enquanto a gente canta essa música. Não tenha vergonha, porque todos nós temos coisas para entregar, para nos render diante de Deus, e a nossa vontade ainda não libera. Então vem aqui na frente e como uma oferta que você faz diante do Senhor. Fala, Senhor, eu estou tendo muita dificuldade, mas eu quero agora, nessa hora, vir aqui na frente, como uma oferta, Senhor, entregar isso, que o Senhor me ajude a permanecer nessa entrega, permanecer nessa rendição que o Senhor está propondo para mim. A gente vai continuar cantando, esteja aqui então na frente orando e declarando isso para o Senhor. Eu vou estar orando por vocês aqui na frente enquanto a música continua. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer
mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Eu entrego tudo a ti, me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. mais fundo.
mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-me, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz, tudo que eu mais quero. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Cante isso. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-me, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Tudo que eu mais quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Te convidamos essa noite, vem. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Os anjos te adoram. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Digno é o poder de Deus vem sobre nós. Teu reino vem, faz teu poder. Te desejamos. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer, inunde a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer, inunde a terra. Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunde a terra. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino,
sempre a glória, para sempre a glória, ao Rei de toda a terra, ao Rei de toda a terra, digno tu és, digno é o Cordeiro e o Leão, digno é o Cordeiro e o Leão, Jesus, 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 Jesus. Só tua presença, não há nada que eu queira mais, só a ti. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu É o poder e tua é a glória para sempre. Amém. sempre amém. Louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado,
seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Louvo teu nome. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Te exaltamos nesse lugar, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Se tu és digno, Jesus. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, o teu nome é esperança em mim, a esperança
esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Irmãos, aquilo que o Edson falou sobre jugo. Havia um jugo sobre você e a sua vontade e a vontade de Deus. Aqueles que vieram à frente, eu quero declarar que aquela vontade que era contra a vontade do Senhor, que você estava tentando vencer e não conseguia, eu quero declarar sobre a sua vida que esse jugo foi quebrado. Em nome de Jesus, esse jugo foi quebrado, foi despedaçado pela unção do Senhor. Toma posse em nome de Jesus. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, o teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Jesus, seja exaltado.
ser igual a ti. Quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás, e um coração igual ao teu, e um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás, e um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, oh, oh. Tira o meu prazer pelo pecado, Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, 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 humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus.
como Jesus, santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Jesus, a honra, o louvor, a glória sejam eternamente a Ti, Jesus. A Ti, Jesus. Tu és o único digno de receber, o único digno de ser adorado. A Ti a honra e a glória para sempre. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podem sentar um pouco. Quem vai dar o aviso do acampamento, Guinter? Isso. Enquanto ele está vindo, para vocês irem se preparando depois do período aí do carnaval, do acampamento, nós vamos começar já a anunciar os cursos, né? Os nossos cursos e abrindo as inscrições para os irmãos, né? Aliança, finanças, imersão, DNA, e aí vamos começar a colocar outra vez os cursos à disposição dos irmãos. Então fiquem atentos, porque depois nós vamos abrir e já começar a anunciar para os irmãos. Rapidinho, inscrições encerradas, mas eu preciso que os adolescentes, os juniores que fizeram inscrição por papel, entreguem hoje para Roberto e para o Fábio, que hoje a gente precisa deles. Senão a gente não vai conseguir se organizar a tempo para fazer aquilo que for bem feito. Tá bem? Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos encerrar. Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom. E porque Deus, naquilo que nós não somos capazes, o Senhor capacita. Naquilo que não temos, o Senhor dá. Naquilo que não podemos, o Senhor faz. O Senhor é o Deus presente, onipotente, onisciente, que nos conhece. Por isso, ó Deus, buscamos o Senhor e queremos, ó Deus, a cada dia e em todo momento, em cada situação, sermos alimentados pelo Teu Espírito. Assim como Jesus, sim, Senhor, assim como Jesus, que se retirava a buscar o Senhor, que se dispôs a ser cheio do Espírito, que buscava conhecer a vontade do Pai e não fazer nada se não visse o Pai fazer. Senhor, queremos andar como Jesus andou. Queremos, ó Deus, testemunhar ao mundo, Senhor, por causa daquilo que o Senhor tem feito em nós. Pai, muito obrigado, porque isso é bondade e graça do Senhor, porque é o Senhor olhando para nós e nos capacitando a viver a vida que não conseguimos por nós mesmos. Obrigado, Deus, por isso. Bendizemos o Teu nome agradecido, Senhor. Te agradecemos, Espírito Santo, ó Deus, pelo conselho, pela manifestação do conselho do Senhor na nossa vida. Queremos conhecê-lo todos os dias, Senhor. Ajuda-nos nessa falha que temos, Deus, que muitas vezes queremos o nosso próprio conselho e não do Senhor. Fortalece a nossa vontade nisso, Senhor, para que tenhamos a rendição que o Senhor pediu de nós hoje. A rendição, ó Deus, da nossa vontade, para que a Tua prevaleça e o Teu conselho se cumpra em nós. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. A bênção do Senhor seja sobre a sua vida. E abençoa quem está aí perto de você. Declare bênção do Senhor sobre a vida do seu irmão. Vai além da família. Vai a outros e declare